você, eu sou Maria Eduarda, mas pode chamar de Maria, e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre transtornos psicológicos e doramas, especialmente o transtorno de personalidade antissocial, que algumas pessoas insistem em chamar de psicopatia, né? Em fazer essa comparação. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? No mesmo vídeo, tá? Em dois blocos. No primeiro bloco eu vou conversar com vocês sobre o que são transtornos, transtorno de personalidade antissocial e diferenças e similaridades entre esse transtorno e a psicopatia. E no segundo bloco eu vou trazer alguns doramas que falam desse transtorno, né, ou que diagnosticam ali seus personagens com esse transtorno, e a minha opinião. Se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho que foi uma boa representação, se eu não acho que foi. Então, é interessante assistir esse vídeo até o final, né? Não pular as partes. Mas se quiser pular, tudo bem. Para quem não me conhece, quem é novo no canal, quem nunca assistiu nada, tá? Eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga, tenho carteirinha e tudo. E eu estou fazendo uma pós numa abordagem que a gente chama Gestalt terapia, né? Então, dentro da psicologia existem diversas abordagens, diversas teorias e filosofias, e essa é a que eu mais me identifico. Então, eu vou estar usando o que eu aprendi na formação, o que eu aprendi na pós e o que eu andei lendo também em artigos para me basear para fazer esse vídeo. É importante vocês saberem que esse é um ponto de vista ocidental. Eu não tenho noção de como que é lá na Coreia, tá? Eu não sei como que eles veem esse tipo de transtornos, porque infelizmente eu não tenho uma fluência acadêmica, né? Eu não tenho uma fluência ali, uma capacidade de ler coreano num nível acadêmico. Então, nesse momento, vai ser um ponto de vista ocidental e não um ponto de vista lá da Coreia, tá? Então, às vezes eles veem as coisas de uma forma diferente, né? Estudam de uma forma diferente. Não sei. E, por favor, não levem o que eu estou falando como uma verdade universal, tá? Essa é a minha interpretação, a forma como eu entendo e a forma como eu leio os artigos e os textos, tá? Vocês fiquem à vontade para refletir, né, e criticar de uma forma saudável, sem brigas, sem xingamentos, aí nos comentários, tá? Então vamos começar este vídeo para valer. Primeiro de tudo, o que é um transtorno, né? O que caracteriza um transtorno? Quando a gente fala de transtorno, gente, e daí seja qualquer tipo de transtorno no geral, a gente está falando de sofrimento, tá? A gente está falando de algo que causa muito sofrimento na vida da pessoa, que afeta a vida da pessoa, ou que gera impedimentos, né, limitações. Agora eu sei o que é ter um gato durante a gravação. Então, gente, a gente tá falando de muita angústia, tá? Em diversos níveis, não importa o tipo de transtorno, um dos critérios básicos é ter um sofrimento, né? É ter ali uma limitação, algo que afeta a vida da pessoa. Então, aquele transtorno não é simplesmente do tipo, eu estou triste hoje. Não é só isso. É algo que realmente afeta a vida da pessoa, né? Que causa ali algum estresse para ela, tá? Então, assim, vamos evitar de romantizar transtornos, né, de generalizar, de sair diagnosticando todo mundo, porque embora muitas pessoas tenham, também muitas pessoas não têm, tá? Não é a maioria da população que tem. Hoje em dia a gente está vendo umas mudanças, né? Muitas pessoas estão apresentando sintomas, né, traços, mas não necessariamente diagnostica como algum transtorno em si, tá? Então não caiam na generalização, por favor. E aí é necessário algum tratamento, tá, para a vida da pessoa, para ela poder ter uma qualidade de vida, para ela poder melhorar esses sintomas, seja um tratamento à base de medicamento ou atrelado à psicoterapia também, tá? Isso é importante ter em mente. Sobre os transtornos de personalidades, então, né, vamos entrar nesse nicho. Um transtorno de personalidade é algo que vocês precisam saber, né? É que um transtorno de personalidade ele só pode ser diagnosticado depois de 18 anos de idade, tá? Antes disso, você pode ter traços, você pode ter similaridades com um transtorno de personalidade, né? Então, aquela coisa assim, putz, eu acho que a pessoa vai desenvolver esse transtorno, mas ainda não pode ser diagnosticado, não pode ser dado ali a martelada final. Por quê? Porque quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a gente ainda está se desenvolvendo. Então, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas mudam,
né? Então é só você pensar em você quando você era criança e você hoje. Algumas coisas se mantiveram e outras coisas mudaram completamente, né? Você às vezes, quando era criança, chorava por tudo. Hoje em dia você não chora mais. Você tinha medo do escuro. Hoje em dia você não tem mais. Então, assim, muitas coisas alteram ao longo da vida, né? Então, por isso que a gente não pode já diagnosticar um transtorno de personalidade quando criança ou adolescente. E aí, nesses casos, né, na juventude, o quadro ainda é reversível, né? Ou você ainda pode fazer um tratamento para a pessoa ter um grau muito baixo desse transtorno de personalidade. Então, enquanto a pessoa está se desenvolvendo, ela ainda pode dar esse passo para trás e não chegar a desenvolver um TP, ok? Ok. Então, algo que faz o transtorno de personalidade ser diferente dos demais transtornos, além desse fato de quando você pode diagnosticar, é a questão de que ele é construído ao longo da vida da pessoa, né? Então, ele é construído ali ao longo da infância, ao longo da juventude. Então, para a pessoa, não é como se tivesse algo errado com ela. Então ela não percebe, às vezes, que as reações que ela tem, ou que o jeito que ela fala com as pessoas, o jeito como ela interage com os outros, ou que ela está em relação com os outros, é muito diferente do padrão da sociedade, né? Do padrão de normalidade. Porque para ela, esse é o normal. Porque ela sempre foi assim, né? Ela sempre agiu dessa forma. Então, ela, né, sempre teve esses traços, ela sempre viu dessa forma o mundo, então para ela tá tudo ok. Então, geralmente, as pessoas que são diagnosticadas nesse grupo, elas só buscam ajuda por causa de outras pessoas, né? Então, alguém que tá ali namorando, ou alguém da família fala, olha, essas tuas reações não são legais, não é todo mundo que reage assim. Que tal você procurar um psiquiatra, você procurar um psicólogo? E aí a pessoa descobre que ela tem esse transtorno. Porque é o jeito dela, né? Então é o jeito de estar dela no mundo. Né? Então, por isso que são mais difíceis também de diagnosticar, porque às vezes a procura vem por outros transtornos, né? Outras que a gente chama de comorbidade. Então a pessoa tem outros sintomas, e aí ela procura ajuda e descobre que, na verdade, ela tem um transtorno de personalidade, né? E daí, o tipo que for. Na teoria que eu estudo, tá? Na Gestalt terapia, a gente chama os transtornos de personalidade de sofrimentos emocionais agravados, porque a gente está falando de muito sofrimento. A gente está falando de uma questão, né, de um sofrimento que surge desde a infância a partir de muitas vivências de violência, tá? Seja uma violência física, seja uma violência emocional ou uma negligência parental. Então, assim, quando a pessoa é muito exposta a esses tipos de situações na infância, ela precisa se defender de alguma forma, ela precisa lidar com aquilo que está acontecendo de alguma forma. E aí, às vezes, uma resposta que na infância fez muito sentido e na infância era necessário, porque ela estava passando por essas situações, acabam ficando enrijecidas. Daí ela começa a usar essa defesa, essa forma de lidar em todos os tipos de situação. E daí a gente tem, então, esse transtorno acontecendo, né? Se solidificando cada vez mais, porque a pessoa acha que tem que estar constantemente se defendendo do mundo, se defendendo das relações, tá? Então, gente, isso é algo até que eu vou adiantar a questão dos doramas, não vou trazer nenhum dorama específico, mas a pessoa ela não age de uma forma só com uma pessoa, tá? Ela não age assim com alguém específico, com o Joãozinho, com a Mariazinha. Não é isso. A pessoa ela age assim em todas as relações, em todas as esferas, porque é a forma dela de estar no mundo, tá? Não é específico, não é pontual, não é só em momentos. É toda hora, é sempre. Ok? Então agora vamos entrar no transtorno de personalidade antissocial, tá? E para começar falando sobre esse transtorno, eu vou começar falando pelo olhar da psiquiatria. Então, seguindo o DSM-5, tá? Que é o manual de psiquiatria mais atual. Então, eles sempre estão ali, a cada X anos eles atualizam esse manual, né? Tem muitas críticas em cima, tem gente que não concorda, tem gente que concorda com certas coisas. Não vou entrar nesse critério, tá? Eu vou trazer só os critérios diagnosticais do transtorno de personalidade.
Então, assim, gente, para alguém ser diagnosticado tendo este transtorno, fazendo parte do TPA, a pessoa precisa ter pelo menos 3 das seguintes características que eu vou falar pra vocês, além de ser já maior de 18 anos, tá? Mantenham isso na cabeça, porque vai ser importante depois quando a gente ver os doramas. Então, a primeira, né, um dos primeiros critérios seria a pessoa, ela não se importa com lei. Não faz sentido para ela essas normas, essas regras sociais, essas questões legais, tá? O que faz sentido para ela faz sentido, o que não fizer sentido não faz sentido. Então ela não se importa muito com seguir regra, com lei ou coisas do tipo, tá? 2. Ela tem uma tendência à falsidade, tá? Ou seja, constantemente ela tá contando uma mentirinha. Seja um nome falso, seja inventando alguma coisa sobre si, seja inventando ali uma situação, mas a pessoa tá constantemente ali contando uma mentira por qualquer motivo que seja, tá? Seja para ganhar alguma coisa com aquilo, seja para poder cativar alguma pessoa, mas ela tá ali constantemente mentindo. Tem essa facilidade para mentir. 3. Impulsividade. Ela vai lá e faz, tá nem aí, entende? Ela surgiu vontade, faz. Então ela tem uma impulsividade, né? Ou um fracasso ali em fazer um planos futuros. Porque a gente tá atrelado, né? Então se a pessoa é impulsiva, meio que pra ela existe o agora. Não existe muito futuro, então ela não fica ali planejando, ai, igual a gente às vezes fica, né, pensando, ai, eu vou sair, ai, não, eu acho que eu não devia brigar. Às vezes a pessoa vai lá e briga, entendeu? A pessoa é mais impulsiva. 4. Irritabilidade ou agressividade. Então a pessoa está constantemente, facilmente irritada ou ela se mete em muitas brigas. Seja física, seja verbal, mas a pessoa ali, ela tem essa tendência para agressividade, né? Para estar ali metida em confusão, em briga, em situações às vezes de porrada mesmo. 5. Descaso pela segurança dos outros e pela segurança de si próprio. Então, né, como ela pode ser impulsiva, ela também pode não se importar muito se vai se machucar na situação, né? Então ela vai lá, faz, e se machucou, se machucou outra pessoa, machucou outra pessoa. Né? Ela não se importa muito com consequências dos atos, tá? E se pode ferir alguém ou não. Ou ela mesma, né? Então ela tem esse descaso até por si mesma. 6. Irresponsabilidade constante. Então não é assim de vez em quando aconteceu uma coisinha que foi responsável. É constante, né? Então seja no ambiente de trabalho, é aquela pessoa às vezes que não entrega as coisas, que tá nem aí pros prazos, que tá nem aí se vai afetar a equipe, não faz mesmo, ou às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira, então ela tá sempre envolvida com um problema financeiro, nunca tem dinheiro, ou sempre tem encrenca, empréstimo, esse tipo de coisa. Galera, por favor, tá? Eu sei que muita gente deve pensar assim, nossa, eu conheço umas pessoas aí que não conseguem lidar com o dinheiro. Ah, eu conheço umas pessoas aí que são agressivas. Pessoas podem ter traços de personalidade, tá? As pessoas têm traços de personalidade. Então, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é irresponsável, isso existe, tá? Para caracterizar um transtorno de personalidade ou qualquer transtorno, a pessoa precisa ter um mix ali de sintomas, tá? Um mix de características, não é só uma ou outra, tá? Então vocês vão encontrar uma pessoa que é mau caráter mesmo e é mau caráter, e não quer dizer que a pessoa tem algum transtorno, tá? Então, por favor, pisa aí no freio. Eu sei que a gente gosta de diagnosticar, eu sei que às vezes a gente quer diagnosticar as pessoas, mas não é assim que funciona a vida, tá? 7. Ausência de remorso, né? Então a pessoa não mostra um remorso, não mostra um arrependimento pelas coisas que fez. Se machucou alguém, acontece, né? Problema da pessoa, não era pra ela estar naquele lugar naquela hora. Então, assim, a pessoa não se importa, tá? Além dessas características, a gente pode ter também uma arrogância muito forte e uma autopercepção de si muito exagerada. Então, às vezes, a pessoa é ferrada, a pessoa não é nada na vida. Só que ela tem uma percepção de si como se ela fosse super importante, como se ela fosse incrível, tá? E poderosa, maravilhosa, sou a melhor pessoa do mundo, o que eu faço é o top do top. A pessoa tem pode ter esse autoconceito de si, tá?
pode ter uma falta de empatia, então, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender os sentimentos dos outros, pode acontecer isso também. Então, frequentemente, eles apresentam essas características. E a questão também de um carisma, uma facilidade em encantar as pessoas, né? Então ele sabe o que fazer, ele sabe contar aquela mentirinha muito bem para a pessoa se interessar por ela. Então tem essa facilidade ali de ter um carismazinho. É todo mundo que tem transtorno de personalidade que tem carisma? Não, tá? É mais frequente, é possível, tá? Mas não quer dizer que é todo mundo. E aí, essas são as características que geralmente as pessoas associam, né, com a psicopatia, que o pessoal fala, então a pessoa com transtorno de personalidade antissocial é psicopata. Será? Será mesmo? Vamos falar então sobre isso, tá, gente? Para começar, eu não acredito nisso. Eu, Maria Eduarda, particularmente, não acredito nisso, tá? Porém, contudo, todavia, não existem muitos estudos que falam sobre esses dois conceitos juntos, tá? A gente tem muitos textos na internet, textos não oficiais, tá? De sites, de revistas, que fazem essa comparação, mas a gente também tem artigos científicos que fazem a diferenciação. Então, sim, eles têm muita similaridade, porém também tem diferença. Só que é um assunto extremamente complexo, tá, gente? Então, eu não vou dizer aqui que a minha palavra é lei, eu não sou especialista no assunto, não estudei aprofundado o assunto para dizer, não é. É a minha opinião, minha interpretação do que eu li, tá? A primeira diferenciação que a gente tem que fazer é que uma pessoa com TPA não necessariamente é psicopata, assim como um psicopata não necessariamente tem TPA, tá? Pode ser diagnosticado nesse grupo. Por quê? Porque tem estudos que fizeram já testes psiquiátricos, testes psicológicos com o pessoal que tem psicopatia, né? Que o pessoal acredita ter psicopatia, ser psicopata, e eles descobriram outros transtornos, tá? Foram diagnosticados com os transtornos. Não é qualquer teste que se faz, se alguém tem interesse em dar uma olhada, é o teste de Rorschach, que é aquele teste das manchas, porque é um dos testes que é mais difícil de você burlar, tá? É um teste maravilhoso, acho super interessante, mas que é um dos mais difíceis de você burlar. Outros testes são muito fáceis, então, com o pessoal que acredita ser psicopata, tem que tomar mais cuidado com isso, né? Porque você pode ali dar aquela manipulada no teste. Outra diferenciação, gente, é que o TPA, ele é um diagnóstico médico, ele é um diagnóstico psiquiátrico médico. A psicopatia, ele é um diagnóstico legal, tá? Psiquiátrico legal, forense. Então, a psicopatia, ela é muito mais voltada para esse meio criminal, tá? Você não tem ali, por exemplo, no DSM, você não tem o transtorno psicopatia, tá? Não rola isso. Outra coisa que é bastante interessante é que se a gente para pra pensar, existem muitos estudos que tentam verificar da onde que surge a psicopatia, né? E muita gente acredita que a pessoa já nasce assim, né? Então eles buscam questão no cérebro, eles dizem questão da amígdala e tudo mais, né? Eles tentam ali desvendar da onde que surge a psicopatia. E o transtorno de personalidade antissocial, ele surge a partir das interações, né? Então a pessoa não nasce com. Ela, a partir das vivências de negligência, de violência, de sofrimento, ela desenvolve esse transtorno, tá? Porém, é uma discussão muito difícil de se ter, porque até que ponto também psicopatas não são formados pela sociedade, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que também têm uma vivência muito ferrada, coisas muito tristes acontecem, e aí até que ponto não foi isso que desenvolveu na pessoa, né? Então, realmente, não dá pra se ter certeza. A semelhança, então obviamente, né, além dessas outras semelhanças que a gente tem, da empatia, carisma, papapá, uma semelhança também é que ambos têm muita dificuldade para se envolver em relacionamentos, tá? Quando eu falo se envolver mesmo, tá, gente? Não é, namorar aqui, casar, tal, porque eles podem casar, né? Eles podem namorar, isso normal.
Até porque a pessoa não sabe que a outra tem esse transtorno, eles também não sabem que tem, então é um ciclo, né? A gente também tem relacionamentos. Só que muita dificuldade para se envolver verdadeiramente, tá? Então, é como se a gente tem uma pessoa que está blindada, né? Uma pessoa que se blindou de emoções muito forte por causa do que passou ali durante a vida, né? O que passou durante a infância e juventude, então a pessoa se blindou, então ela não consegue se abrir para um relacionamento, ela não consegue se envolver verdadeiramente. Geralmente, quando ela se envolve, né, podem acabar gerando os relacionamentos mais tóxicos, os relacionamentos não tão saudáveis, ou mesmo que não seja um relacionamento necessariamente completamente tóxico, mas a pessoa às vezes tem ali aquela hierarquia de poder, né, dentro da relação. Então, a pessoa pode ter aqueles acessos de raiva, ou ter essa parte das dificuldades financeiras, né, de ser muito irresponsável e estar sempre trazendo problema na relação. Então, a pessoa tem muita dificuldade, tá? E é muito difícil para ela poder se envolver, né, verdadeiramente com aquela pessoa, tá bom? E isso é algo que é muito importante, porque agora a gente vai entrar no quê? Nos doramas. Vamos falar sobre os doramas e o que os doramas fazem. Muitos doramas gostam de colocar transtornos em alguns dos seus personagens, né? Seja o personagem principal, seja o personagem secundário. Eles gostam de trazer essa temática. E, embora alguns façam de um jeito muito bom, né? Tenha realmente uma pesquisa, a pessoa tem uma boa representação daquele grupo, também tem doramas que acabam romantizando, né? E acabam falhando em alguns aspectos. Em alguns acertam, em outros falham, né? Não é 100%. Uma coisa que acontece, tá? Em quase todos os doramas, até às vezes os que têm uma boa representação, é a cura através do amor. A bendita cura através do amor. Eu lamento quebrar essa ilusão de vocês, mas não existe cura através do amor, tá, gente? O amor não cura. O amor ajuda, o amor facilita, o amor é bom, né? Ser amado é muito bom, porém o amor não cura, tá? Até porque muitos transtornos não possuem cura, tá? Você não tem cura, você tem tratamento, você tem melhora da qualidade de vida, redução dos sintomas, mas não cura, tá? Infelizmente, não são todos os transtornos. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, aí isso é zerado, tá? A pessoa pode se desenvolver, a pessoa pode reduzir ali aqueles sintomas, ela pode se encaixar melhor, né? Mas a gente tá falando de qualidade de vida e não de acabou todos os sintomas, extinguiu ali os sintomas, extinguiu tudo, a pessoa agora é uma pessoa renovada. Isso não acontece, tá? E infelizmente a cura através do amor, na minha opinião, acaba gerando essa expectativa nas pessoas, na vida real, de eu vou curar a minha pessoa amada, né? Então, com o meu amor eu sou capaz de fazer ela melhorar. Não. Não só. Às vezes, com a terapia junto, com o medicamento junto, você tá ali ajudando a pessoa, obviamente, né? Amar é melhor do que odiar, é melhor do que fazer a outra pessoa sofrer, é melhor do que, né, agredir outra pessoa. Mas não cura, tá? Ou gera uma expectativa contrária. A pessoa tem alguma coisa e espera que seu parceiro, sua parceira, sua pessoa amada a cure, né? Então ali, aquela pessoa tem que saber lidar comigo, ela tem que saber lidar com os meus sentimentos. E não, gente, ninguém tem que saber nada, tá? A única pessoa que tem que saber alguma coisa, que tem que te ajudar nesse processo, e não é nem saber, mas que tem que te ajudar nesse processo, são os psiquiatras, são psicólogos, tá? Equipes especializadas no assunto. Mas a sua pessoa amada que não sabe desses assuntos, que não estudou, e até a pessoa que é psicóloga, tá, gente? Porque ser psicólogo na vida real e ser psicólogo dentro de um consultório são coisas completamente diferentes, tá? Não tem cura pelo amor. Por favor, coloquem isso na cabeça. E é algo que os doramas amam fazer, né? Eles amam curar pelo amor. Incrível isso. Mas a gente tá falando de dorama, né? Então a gente tá falando de algo que eles querem que termine bonitinho, que termine feliz, que termine maravilhoso, né? Eles não querem que a pessoa continue sofrendo. Eu preferia que fosse realista.
né? Então a pessoa melhora, a pessoa tá ali com outra pessoa, amando, feliz, mas ela não tá completamente ali perfeita, maravilhosa, uau, uhul, acabou todo o meu sofrimento. Mas não é o que acontece. Então eu selecionei alguns doramas pra conversar pra vocês, né? Conversar com vocês. De doramas ali que tem um diagnóstico explícito e uns que o diagnóstico fica meio implícito e tal, que é mais discussão da internet em si. Vou começar então com Flower of Evil. E esse dorama que é maravilhoso, tá? Quem não assistiu, assiste. Perfeito. O nosso protagonista, ele é diagnosticado com o transtorno de personalidade antissocial e o pai dele é um psicopata. Esse é um dorama que, assim, ele... No que se refere ao transtorno de personalidade antissocial, eu acho que não fez um bom trabalho. Porém, em todos os outros aspectos, foi maravilhoso, tá? Porque eles falam muito bem desse estigma da sociedade, tá? Primeiro erro, o garoto, ele é diagnosticado, né, o nosso protagonista é diagnosticado na juventude, tá? Então, desde que ele é jovem, ele já foi diagnosticado. E como eu falei pra vocês, não pode. E aí, o que acontece, né? E é algo que acontece mesmo na vida, e infelizmente isso só piora os quadros, é que ao invés de as pessoas darem amor, darem carinho, mostrarem pra pessoa uma outra forma de possibilidade de se relacionar com os outros, né? Então, ao invés de tentar fazer a pessoa ser amada e sentir, lidar com esses sentimentos que ela tem, na verdade eles maltratam o nosso protagonista, né? Então eles brigam com o nosso protagonista, agridem, tem o preconceito, ninguém quer ficar perto, ninguém quer falar com ele. Então, esse é um perigo, né, de diagnósticos muito na juventude, porque as pessoas não sabem lidar e ao invés de ajudarem, elas acabam piorando os quadros, né? Então, esse dorama faz esse papel muito legal, dá essa, né? E daí, além de errar nessa parte de diagnóstico muito cedo, tem a questão de que o nosso personagem principal, ele se importa com as pessoas, né? O que acontece com ele ele tem uma anestesia dos sentimentos, ele não consegue se dar conta do que sente, né? Ele tem muita dificuldade para aceitar o que ele sente, então ele é amado, ele sente amor, ele sente tristeza, só que ele não se dá conta. Mas ele não se dá conta mais pelo fato de que é como se ele estivesse tentando se encaixar no diagnóstico, sabe? Então assim, eu não posso sentir isso. Então eu não posso sentir amor, eu não posso me importar, eu não posso ficar triste, porque pessoas com esse diagnóstico não ficam assim. Então parece mais que é ele tentando se encaixar no diagnóstico do que necessariamente ele não tendo sentimentos, tá? Ele tem, ele se importa com muita gente mesmo, tá? E ele se importa verdadeiramente, ele ama verdadeiramente, então, e ele tem um relacionamento super saudável, um relacionamento super maravilhoso. Então, a gente já quebra as pernas aí, tá? Já quebra as pernas aí. E isso pode realmente acontecer, tá, gente? Que a pessoa achar ali que ela tem que se encaixar nas suas questões, né? Então, crianças, jovens, que às vezes são diagnosticados errado, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho isso mesmo, né? Ah, não, mas eu tenho isso mesmo. Então a pessoa fica nesse ciclo, né, de justificativa ou de tentar se encaixar, de uma profecia, né, autorrealizadora que a gente chama. O outro dorama que a gente tem, então, é Cheese in the Trap. Cheese in the Trap é um clássico, né? O bendito clássico aí, mais antigo. Então eu não tenho completa lembrança desse dorama, embora eu tenha assistido muito tempo. E eu acho que pra falar sobre esse, tinha que falar do webtoon. Porque eu não acho que o dorama em si tenha feito um bom trabalho. Então talvez o webtoon seja melhor nesse aspecto, mas eu vou me basear então no dorama, tá? O personagem ele não tem um diagnóstico oficial, mas muitas pessoas querem encaixar ele nesse diagnóstico. Né? Muitas pessoas tentam encaixar. O que acontece? Realmente ele é um personagem que a gente fica na dúvida, porque ele é extremamente manipulador, é frio, ele não tem empatia, né? Ele não se importa muito ali com as consequências do que faz. Mas, lá pro final do drama, ele descobre as merdas que aconteceram, né? Que ele errou, julgou errado as coisas. E ele muda, ele começa a mudar, né? Então, dá pra ver que foram situações muito pontuais que causaram isso nele, sabe? Que fizeram ele
ficar dessa forma ou agir dessa forma com as pessoas. E assim, gente, a gente tá falando de um enrijecimento que acontece ao longo da vida, então não é mais algo pontual, tá? Não é algo assim, corrigiu aquele problema, pronto. Melhorou tudo, tá? Não é assim que funciona. E a gente tem no final também ele se separando, né, da Honsor e indo buscar algum tratamento, indo buscar um momento, uma hora de melhorar ali naqueles sintomas. E isso também não acontece muito com pessoas com sofrimento emocional agravado, TPA, né, do tipo TPA. Gente, esse é um dos transtornos com menos taxa de procura por tratamento, tá? Muito difícil uma pessoa com TPA ir buscar tratamento. Muito difícil. Em que situações acontece? As situações acontecem às vezes quando tem uma intimação, seja uma intimação legal ou uma intimação assim do parceiro, da família, que fala, se tu não for, eu não fico contigo, se tu não for, tu não vê teu filho, sabe? Então, nessas situações a pessoa vai, e ela não vai verdadeiramente, tá? Ela vai, faz ali o necessário, não entra nos aspectos profundos, impede muito de entrar em aspectos profundos, e não vai falar de situação de sofrimento, e assim que possível ela vai sair. Então, assim que a outra pessoa ficar satisfeita, ou que o sistema legal ficar satisfeito, ela vai vazar. Ela não vai continuar no tratamento, tá? Então, o fato do personagem, do protagonista de Tease in the Trap ter ido buscar ajuda por conta própria, já pra mim é uma bandeirinha, um sinal ali de que ele pode ter traços, ele tem traços ali, né, mas não necessariamente é diagnosticado, pode ser diagnosticado nessa categoria, tá? Porque, como eu falei antes, gente, pessoas possuem características, né? Então, você de certo conhece alguém que é sem empatia, você de certo conhece alguém que mente bastante, né? Então, pessoas podem ter características, né? A gente tá falando de um negócio ali universal. Então, tem pessoas que são assim e não tem transtorno nenhum, ok? Ok. E The One Class. Esse aí, infelizmente, eu não vou entrar, tá? Eu vou só dar uma pincelada por cima e a minha opinião geral, porque eu não assisti, então eu não quero dar opinião de algo que eu não assisti. Eu só conversei com a Júlia, só li resenhas na internet, vi discussões na internet, mas não acompanhei, né? A gente tem a Joy So, né, que pessoal, alguns dizem que ela é sociopata, outros dizem que ela tem um transtorno de personalidade antissocial. Eu não acho. Pelas coisas que eu vi do final, eu não acho, tá? Também não acho que pode ser encaixado, porque, novamente, ela se importa ali verdadeiramente, embora ela possa ter ido por caminhos não legais, né? Não bacanas de ter sido feito e tudo mais, eu acho que ela se importa verdadeiramente com as pessoas no final, né? Ali, principalmente com o namorado dela. Então, não acho, tá? Aí vocês vão falar, tá, Maria, mas então as pessoas não podem amar? Então as pessoas não vão se relacionar, não vão amar verdadeiramente alguém, não vão... Não vou dizer que nunca, tá? Porque existem exceções pra tudo. Então vai ter alguém ali com esse diagnóstico que consegue se relacionar bem com as pessoas, né? E consegue às vezes se envolver verdadeiramente com alguém. Só tô dizendo pra vocês que é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Então, a questão é, a gente não tem um dorama fazendo isso. A gente tem todos os doramas fazendo isso, indo por esse caminho, né? Então, se fosse um ou outro dorama que trouxe ali uma pessoa com esse diagnóstico e no final a pessoa consegue se envolver e tal, beleza. Mas eu acho que faria mais sentido se, às vezes ali com aquela pessoa ela consegue se envolver verdadeiramente, mas com todo o resto ela continua sendo aquela outra pessoa. Aí eu acho que seria um pouco mais verossímil. O problema que acontece é que, às vezes, no final, essa pessoa tá, tipo, de boa com todo mundo. É meio que quase como se todos os sintomas, todos os traços, tudo que a caracterizava naquele transtorno, meio que ficam muito brandos, meio que somem. E isso sem tratamento nenhum, tá? Isso sem ajuda nenhuma, sem remédio nenhum, sem psicoterapia, só ali pelo amor, tá? Então é isso que eu digo, tá, gente? É essa a minha crítica. Ok? Então, pra gente fechar, porque esse vídeo ficou longo, né? Pra gente fechar, então, nós temos It's Okay, That's Love. É um dorama que também
pode gerar discussões, né? Então, vamos lá. Esse é um dorama baseado em um livro, tá? E no livro, ele é baseado na história da autora. Não baseado inteiramente, mas ela se envolveu com uma pessoa que era diagnosticada com TPA e ela não conseguiu aguentar na relação. Ela não conseguiu se manter na relação e aí ela criou o livro, né? Criou o personagem Gamtae, que seria ela, que seria essa pessoa que conseguiu se manter no relacionamento, né? Então a autora meio que se culpa por não ter conseguido se manter naquela relação e acha que ela poderia ter ficado com ele, poderia ter ajudado, poderia ter melhorado a situação. Olha a cura através do amor, né, gente? E aí ela criou então o nosso protagonista Gamtae, que seria ela, e a gente tem a protagonista que tem o transtorno, né? Então ela é diagnosticada, ela ali, pelo menos, não aparece nenhum psiquiatra, mas eles dizem ali que ela tem esse transtorno, né? Então, à primeira vista, realmente, você tem muito essa impressão, tá? Inclusive eu achava que ela tinha o transtorno, né? Porque na primeira vista ela tem todos os sintomas, ela não tem empatia, ela é impulsiva, ela não se importa com a vida dela ou com a vida dos outros, então ela se machuca, machuca os outros e tá nem aí. Então ela tem todo o pacotinho ali, muito bonitinho, de alguém com TPA. Só que aí, como todo bom dorama, a gente chega no final. A gente chega no final e daí eles desviam. Então, o que acontece, né? Ao longo ali do dorama, ela se envolve com o Gamtae, né? Ela é toda ali fixada pelo Gamtae. E o Gamtae tem um irmão que tá no espectro do autismo, né? Muito bem. Assim, ó, a interpretação ficou muito legal, muito boa. Ali eles acertaram de um jeito maravilhoso. E aí, a gente tem a personagem se preocupando verdadeiramente com o Gamtae, se preocupando verdadeiramente com o irmão dele, e aí também com os amigos, com o editor, com todo mundo, né? Ela começa a se preocupar com todo mundo. E ela vai perdendo algumas características. E acho que o que é mais enfático nesse dorama é o fato de que tem uma situação traumática ali, tem uma situação com a mãe dela, tem uma situação muito traumática com a mãe dela e que é basicamente isso que fez ela, né, a forma como a mãe dela lidava com ela que fez ela se tornar assim, que quando resolve essa situação da mãe dela, meio que extingue 70% do que ela tinha. Né? Então todas as características dela ficam muito brandas. Ela continua sendo uma pessoa muito excêntrica, continua sendo uma pessoa tipo, ai, vamos lá, vamos fazer, tipo, meio semi-impulsiva ali, mas todo o resto meio que desaparece, sabe? Então, por isso que eu não a caracterizaria, não a diagnosticaria com esse transtorno. Eu diria que ela tem muitas similaridades, ela tem muitos traços, mas não pode ser colocada dentro desse transtorno, tá? Por causa disso, gente, a cura dela foi rápida. Embora ela manteve algumas características, todo o resto, que é uma das coisas mais principais, né, desapareceram. Entende? Então, realmente é como se ela fosse curada através do amor, que ela se importa com muitas pessoas, ela melhora a forma, né? Ela fica feliz, ela já tá muito melhor só por causa daquela situação específica. E como eu falei pra vocês, tá? Embora às vezes sejam situações específicas que fizeram a pessoa se tornar como ela se tornou, né? Que fizeram a pessoa se encaixar nesse diagnóstico, ser diagnosticada com TPA ou qualquer outro tipo de transtorno, não é quando resolve aquela coisa específica que tudo se resolve, tá? A gente tem que pensar que é algo que foi construído tão ao longo da vida, é uma defesa que foi colocada durante a vida inteira dela, que não vai ser assim que você vai corrigir, que não vai ser em 2 toques que a gente vai melhorar, né? É só a gente pensar, pensa em você. Tem às vezes aquela coisa que você queria ser melhor, né? Então aquela coisa que você se te incomoda. Então às vezes você tem ansiedade, às vezes você tem uma melancolia, às vezes você é tímida, você tem dificuldade de falar em público. Então assim, às vezes a gente tem algumas dificuldades na nossa vida, né? Então pensa numa dificuldade sua da vida. Quando você bota na sua cabeça, do tipo, eu vou deixar de ser tímida, eu vou deixar de ser ansiosa.
instantaneamente melhora? Não. Por quê? Porque isso, a sua ansiedade, a sua timidez, a sua insegurança, sua baixa autoestima, qualquer coisa que vocês possam ter, né, que todo mundo tem alguma coisa, né, não um transtorno em si, mas todo mundo tem alguma dificuldade pessoal, foi construído ao longo da sua vida. Às vezes foi um evento lá no seu passado que realmente fez isso acontecer, que fortaleceu você ser tímida, fortaleceu você ter ansiedade. Porém, não tem mais como resolver aquele evento do passado. Não tem como você voltar lá. Tem como você revisitar, tem como você pensar em formas, né, durante a terapia ou com outras coisas, você consegue pensar sobre aquilo. Mas não tem mais como resolver aquilo. Então, você tem como resolver como você está hoje. Só que é um processo, e é um processo que demora, é um processo que envolve tempo, envolve esforço, envolve uma angústia, envolve sofrimento revisitar essas coisas, né? Então, não é em 2 dias, não é através do amor, não é através de remédio apenas que você resolve as questões, tá? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente assiste dorama que fala de transtorno, quando de repente a pessoa aparece com uma cura, aí não é mais, é realmente uma obra de ficção. É realmente uma ficção. E, gente, isso não me impede, tá? Não me impede nem um pouco de adorar os doramas, de me divertir assistindo. Eu gosto só de ficar sempre com o pé atrás quando tem transtorno. Porque eu sei que quando a gente assiste televisão, filme, série, isso ajuda a estar no imaginário da população, né? Então, óbvio, não é todo mundo que estuda sobre o assunto, não é todo mundo que vai pesquisar sobre o assunto. Então, às vezes a pessoa vai ter essa ideia um pouco errada de como que funciona o transtorno, né? E de como que é essa questão, de como que funciona, né? Então, por isso até que eu trouxe esse vídeo pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo e vocês quiserem que eu faça sobre outro dorama, algum às vezes mais específico, ou vocês querem que eu fale sobre outro transtorno, pode pedir aí nos comentários, porque a gente sabe que tá cheio, né? Então a gente tem dorama com toque, a gente tem o dorama com germofobia, tem alguns doramas com múltiplas personalidades, né? Ou transtornos dissociativos de identidade. Esses daí, ó, olha, se a gente fosse entrar nesses daí... Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixem nos comentários. Podem discutir, podem trazer alguns outros doramas que vocês acham ali que se encaixa, ou que deixou bem explícito, ou um personagem que você acha que pode estar encaixado, ou não. Então vamos discutir, vamos conversar, sempre de uma forma saudável, né? Sempre de um jeito bom, por favor, não queremos brigas. Como eu falei, a minha palavra não é lei, eu não sou especialista em transtorno, não sou especialista nesse assunto, tá? E mesmo que eu fosse especialista, vocês não precisam ou acreditar 100%, né, no que a pessoa fala. Vocês têm o direito de refletir, de criticar, de pensar ali sobre o rolê. Então clica no botão de gostei se você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Por favor, falta pouco pra gente chegar a 10 mil. Ativa o sininho, comenta aí e beijos e até a próxima.